O critério da integral permite analisar umas séries que são estranhas de trabalhar com, se a gente fosse trabalhar com o critério da comparação, mas que tem primitiva. Tendo primitiva fácil de calcular, eu consigo aplicar o critério da integral. E o efeito residual disso é, à medida que você aumenta o estoque de séries que você sabe se converge ou diverge, aí você vai ficando cada vez mais, vai se empoderando de poder usar critério da comparação, comparação no limite. Uma das restrições para usar os critérios é você ter exemplos na mão que você já saiba o que é e o que não é. Então as coisas vão se somando, não é? Uma quantidade de exemplos básicos que vai crescendo e os critérios que você vai utilizando esses exemplos todos para fazer comparações. O critério da integral fornece de maneira muito rápida a situação das séries harmônicas generalizadas. A soma 1 sobre n é a série harmônica. Fundamental, importantíssima, sabemos que ela gera, que essa sequência 1 sobre n determina uma série divergente. A série harmônica divergente. Chama-se série harmônica generalizada a série 1 sobre n elevado a alfa, onde alfa é um expoente qualquer. Pode ser inteiro, pode ser qualquer coisa. E a gente tem uma resposta para quando que ela converge em função do alfa. Aliás, a resposta é a mesma, para quem tem boa memória e se lembra dos estudos iniciais de cálculo, e que está se lembrando do critério da integral, que ele dizia para a função 1 sobre x elevado a alfa, é a mesma resposta, porque o critério da integral está conectado com séries. Essa conexão entre integral e séries, que está forte nestas dupla desigualdade, uma é maior e a outra é menor e funciona dos dois lados, acrescentando ou tirando a 1, ela se comporta do mesmo jeito. Então, o que nós sabemos aqui? Eu vou analisar isso para todos os possíveis valores de alfa. Bom, basicamente, para alfa igual a 1, nós sabemos que é a série harmônica clássica, e a série diverge. Esse caso a gente já analisou nos nossos estudos anteriores. 1 sobre n diverge. Observe que para alfa igual a 0, o AN fica constantemente igual a 1. Porque potências de 0, qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então, qual que é a conclusão sobre a série, quando eu sei que o termo geral tende a 1? A série diverge. Por quê? Porque o termo geral deveria tender a 0. Se ele não tende a 0, diverge. Alfa negativo. Alfa negativo, isso é uma piada, né? Porque se o alfa que está no denominador é negativo, na verdade você tem o termo geral da série é um n elevado ao oposto do alfa, menos alfa, só que agora isso tudo no numerador, e se o alfa é negativo, o menos alfa ficou positivo, e n elevado a positivo no numerador vai para infinito. Então não tem termo geral indo para 0, o termo geral está indo para infinito. Se o alfa é negativo, a n tende a infinito, porque na verdade eu tenho um n elevado a um expoente positivo no numerador da fração. Série diverge. E o interessante são os casos alfa positivo e diferente de 1. E para esses o critério da integral resolve. Então agora eu vou analisar o caso alfa positivo e alfa diferente de 1. Alfa igual a 1 eu já sei que é harmônica. E na análise que eu vou fazer, eu preciso que seja diferente de 1. Porque a gente vai calcular uma primitiva. E a primitiva de 1 sobre x, quando alfa é 1, é uma coisa. E a primitiva de 1 sobre x ao cubo,
ou de 1 sobre x a meio, é outra coisa completamente diferente. É um problema de primitiva só. Então, alfa maior do que 0 e diferente de 1. Eu vou considerar a função f igual a 1 sobre x elevado a alfa. Esse alfa maior do que 0 diferente de 1. Para este alfa. X maior ou igual que 1. Então, o meu domínio de integração é o intervalo 1 infinito. F é positiva. São duas hipóteses para eu, na verdade três, para eu usar o critério da integral, a função tem que ser contínua, decrescente e positiva. Essa f é positiva. X positivo elevado a alfa positivo. Então isso é positivo. É contínua. O único ponto onde 1 sobre x elevado a alfa deixa de ser contínua é no ponto x igual a 0. Mas eu estou trabalhando no intervalo de 1 a mais infinito. E ela é decrescente. É fácil justificar que ela é decrescente? É. A função é x elevado a menos alfa, não é 1 sobre x elevado a alfa, posso escrever x elevado a menos alfa. E o alfa é maior que 0, então o menos alfa é negativo. Quem é a derivada? Derivada de x variável elevada a expoente fixo é a regra de derivação de polinômios, quer o expoente seja inteiro ou não. A regra de derivação de x elevado a 7 terços é a mesma coisa que de x elevado a 7. Se abaixa o expoente e repete o x elevado a uma unidade a menos no expoente. Então isso fica o expoente, que é menos alfa, vezes x elevado a menos alfa menos 1. A parte potência é sempre positiva, porque o x é positivo. Não tem jeito de uma potência de base positiva ficar negativa, mas o menos alfa é negativo. Então a derivada é menor que 0, implica f decrescente. Como o meu AN é f de n, 1 sobre n elevado a alfa, eu vou usar o critério da integral para analisar. Ou seja, eu vou olhar a integral de 1 a b de 1 sobre x elevado a alfa dx. Que é a mesma coisa que integral de x elevado a menos alfa dx de 1 a b. Vocês se lembram de integração. Eu acabei de falar do critério de como é que deriva o x elevado a alfa, ou x elevado a menos alfa. Como é que primitiva o x elevado a menos alfa. O que eu devo escrever ali no lugar da primitiva? X elevado a um novo expoente que é uma unidade a mais. Menos alfa mais 1. Dividido pelo novo expoente. Por quê? Porque quando a gente for derivar isso, vamos checar. Quando se for derivar, primeira coisa você abaixa o expoente e cancela. E sobra x elevado a uma unidade a menos no expoente, que é x elevado a menos alfa. De 1 a b. Esta fórmula de primitiva funciona para qualquer alfa positivo diferente de 1. Não funciona para alfa igual a 1. Não funciona para alfa igual a 1. Bom, primeiro, seria estranho para alfa igual a 1 porque daria 0 no denominador. Isso não é possível. Segundo, quando alfa é igual a 1, isso é primitiva de 1 sobre x. Primitiva de 1 sobre x não se calcula com potências. Quem que é primitiva de 1 sobre x? Ln de x. Então, para alfa igual a 1, isso não funciona. E eu não estou precisando para alfa igual a 1, porque para alfa igual a 1 já foi feito. Para alfa positivo, diferente de 1, quer o alfa seja maior do que 1 ou menor do que 1, essa integração, essa primitiva está correta. É claro, sim, que se o alfa é maior ou menor do que 1, esse sinal muda. Mas a primitiva é essa, de qualquer jeito. Isso é igual. Extremo superior de integração, eu vou escrever assim, b elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa
Ao invés de escrever menos alfa mais 1, só troquei 1 menos alfa e 1 menos alfa. Menos, no extremo inferior de integração, em que o x é 1. Um elemento neutro para a potência, não é? Então isso aqui é menos 1 sobre 1 menos alfa. Esse é o valor da integral definida de 1 até b. Qual é o limite para b tendendo a infinito da integral de 1 até b de 1 sobre x elevado a alfa dx? É fazer o limite aqui. B está tendendo para infinito nessa conta. Isso é constante. E aqui eu tenho um b que tende a infinito e que está elevado ao expoente 1 menos alfa. Sendo que o alfa pode ser maior ou menor do que 1. Isso faz com que esse expoente 1 menos alfa possa ser positivo ou negativo, dependendo do alfa ser maior do que 1 ou menor do que 1. E isso faz toda a diferença, porque eu tenho um b que tende a mais infinito elevado a um expoente. Se esse expoente for mais, o b que está tendendo a infinito elevado a um expoente positivo vai tender a infinito. Se esse expoente for menos, esse b que está indo para infinito, com o expoente negativo, eu lembro que o expoente negativo significa 1 sobre, e aí o b vai tender para infinito e esse limite vai tender para zero. Então tudo depende desse 1 menos alfa ser positivo ou negativo. Quando 1 menos alfa é mais, limite infinito. Então esse limite é igual a mais infinito se 1 menos alfa maior que zero. E ele é igual a menos 1 sobre 1 menos alfa. Veja bem, quando o expoente for negativo, o b vai tender para zero. O b elevado a ele vai tender para zero. Mas tem esse pedaço constante, menos 1 sobre 1 menos alfa. Um menos alfa maior que zero significa 1 maior que alfa. E 1 menos alfa menor do que zero significa 1 menor que alfa. Alfa maior que 1. Ou alfa menor que 1. Então, para alfa maior do que 1, o limite da integral é finita. A integral imprópria converge. E o critério da integral diz que a série converge. Para alfa menor que 1, igual a 1, igual a 0 ou negativo, por diferentes argumentos, a série diverge. Aqui são argumentos diferentes, e aqui para alfa menor que 1, 1 maior que alfa, a série diverge pelo critério da integral. Resumindo tudo, sobre a série harmônica generalizada, nós podemos dizer: converge se alfa maior que 1 e diverge se alfa menor ou igual que 1. Alfa real, podendo ser negativo, nulo, o que for. Então, a série 1 sobre n ao cubo, eu posso garantir com certeza total que ela é uma série convergente. A série 1 sobre raiz de n eu tenho certeza total que é uma série divergente. A primeira é harmônica generalizada com alfa igual a 3. A segunda é harmônica generalizada com alfa igual a meio. Então, converge com alfa igual a 3. Essa aqui diverge, alfa igual a meio. E lembrando do critério da comparação, que a gente já fez,
1 sobre n elevado a 5 terços mais 7n menos 5. O que vocês acham que essa série é? Convergente, de fato. Como é que você pensou? Isso. Aqui agora, então, um comentário que é importante. Uma coisa é como que a gente pensa e muitas vezes você enxerga rapidamente a resposta e em segundos você já sabe se é convergente ou não. E outra coisa é o cuidado de redigir, sempre lembrando que alguém vai ler o que você está escrevendo e que essa pessoa está querendo também, né, você tem que fazer uma redação caprichada para quem vai ler. Mas a resposta, como é que é seu nome? Eric. O Eric, em segundos, olhou e imediatamente falou, é convergente, olho só para o termo dominante é 5 terços, é maior do que 1, acabou, essa série é convergente. E está certíssimo. Fazer uma redação um pouco mais, né, facilitar a vida do leitor, que vai ler o seu trabalho, vai ler sua avaliação, vai ler o que você está escrevendo. A gente usa o critério da comparação no limite com a série n elevado a 5 terços. E eu não preciso me preocupar com desigualdade, saber se eu somei ou subtraí no denominador, se ficou maior ou se ficou menor. Pega critério da comparação no limite. Eu faço o limite de 1 sobre n elevado a 5 terços. 1 sobre n elevado a 5 terços mais 7n menos 5. Isso é limite. N está tendendo para o infinito, né? O que sobra é n elevado a 5 terços mais 7n menos 5 sobre n elevado a 5 terços. Isso aqui a gente já sabe que o limite é 1 por causa dos termos dominantes. E como? E por que essa converge? Porque é a harmônica alfa maior do que 1, segue certo?